Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu vim aqui falar um pouco da Contra-Reforma religiosa e da Inquisição. Meu grupo é formado por mim, Maria Eduarda Oliveira, Lara Vitória, Eduardo Gabriel, Ângelo Ramires, Carlos Eduardo, Rafael Café. Vamos começar falando sobre a Contra-Reforma. A Contra-Reforma foi um movimento de reação da Igreja Católica ao surgimento de novas doutrinas cristãs na Europa, em um processo conhecido como Reforma Protestante. Após perder o poder religioso, econômico e político nos reinos alemães e na Inglaterra, além da diminuição da influência nos Países Baixos, França, Áustria, Boêmia e outros, a Igreja Católica reagiu de uma forma repressiva. Existem dois termos, Reforma Católica e Contra-Reforma. O termo Reforma Católica é utilizado pelos historiadores que entendem o processo como uma renovação eclesiástica e doutrinária da Igreja. Já o termo Contra-Reforma é utilizado pelos historiadores que destacam a reação da Igreja diante das novas religiões protestantes. O Concílio de Trento foi um importante instrumento nessa reforma. O concílio foi realizado na cidade de Trento, na Itália, entre 1545 e 1563. Neste concílio foram reafirmados os dogmas da fé questionados pelos protestantes, como os 7 sacramentos, a autoridade papal e a salvação pelas obras, o culto aos santos e muitos outros. Foi o 19º Concílio Econômico da Igreja Católica, considerado o mais longo e que decretou mais quantidade de decretos dogmáticos na história. A principal causa do Concílio de Trento foi a expansão da Reforma Protestante durante o século XVI. Convocado pelo Papa Paulo III entre 1534 e 1549, o concílio buscava reformular a disciplina eclesiástica e reafirmar dogmas da doutrina católica que haviam sido contestados pelos protestantes. A Igreja Católica, através dessa reunião, buscava adaptar a Igreja aos tempos modernos, e as ideias humanistas e a centralização monárquica que acontecia na Europa no século XVI. Por esse motivo, ficou conhecido como o Concílio da Contra-Reforma. Este termo Contra-Reforma já não é tão utilizado por muitos historiadores, pois reduz a visão sobre as mudanças doutrinárias ocorridas nesta época. Agora se prefere chamá-la de Reforma Católica. Neste momento surgem no qual novas ordens religiosas, como jesuítas e vicentinos, se reestruturam as comunidades já existentes, exemplo, os carmelitas. Dentro do espírito do humanismo que se vivia. Um concílio é um ato econômico religioso na qual comparecem os emissários máximos da Igreja Católica. O Concílio de Trento foi a resposta da Igreja Católica ao humanismo católico de pensadores como Tomás Moro ou Erasmo de Roterdã, mas também à Reforma Protestante. A Reforma Católica já havia sido iniciada com a criação da Companhia de Jesus em 1540, para a evangelização da Europa, Ásia e Américas. Os jesuítas, como ficaram conhecidos, fundaram escolas, universidades e desenvolveram uma nova espiritualidade, a ignaciana. Através das decisões do concílio, realizado em 25 sessões plenárias, a Igreja Católica conseguiu se renovar e manter-se pelos séculos seguintes. Assim, a Igreja Católica reafirmou
sobre a exclusividade do direito de interpretar as Escrituras, reafirmou a doutrina da transubstanciação dos sete sacramentos, a doutrina da graça e do pecado original, ainda confirmou o celibato clerical e o culto aos santos, das relíquias e das imagens. Definiu o pecado original, a indissolubilidade do matrimônio. Além disso, impôs o ritual da missa romana e revogou os, as peculiaridades locais das celebrações religiosas. Instituiu também o Index Librorum Prohibitorum, um livro de uma lista de livros proibidos pela Igreja Católica, válido para toda a Igreja. Em relação ao clero, foram criados os seminários, que estabeleceu a obrigação dos bispos de morarem nas suas dioceses, proibiu a venda de cargos eclesiásticos e tomou medidas para evitar a comercialização de indulgências. Bom, eu vou começar falando da igreja e a sua influência na monarquia. Ela perdeu, né, um pouco aí dessa influência naquela época, e no início do século XIX, no Brasil, é o marco da ruptura do poder colonial. E com a vinda da família real para o Brasil e a proclamação da independência, um contexto muito peculiar leva-o a tornar-se uma monarquia, né, um império, em meio de uma América Latina republicana. E com essa realidade, e tendo assim a necessidade de uma centralização do poder do Estado imperial, ele vai usar da criação de municípios, vilas e freguesias por meio de criação de paróquias católicas. Esse movimento, ele denominou-se padroado. O termo padroado, ele sugere proteção, tutela. E nesse conceito, ele tem a concessão dos papas e monarcas, considerados grandes católicos e profundamente comprometidos com os interesses da Igreja. Eles são investidos de poderes pontíficos para administrar, nos seus respectivos territórios, a instituição eclesiástica, promovendo e sustentando obras religiosas e estabelecendo assim um solene compromisso entre o Estado, na pessoa do rei e a Santa Sé, tendo em vista a propagação da fé cristã e a consolidação da Igreja. Agora eu vou falar um pouco da União Ibérica, que ocorreu entre 1580 e 1640, e a União Ibérica foi a unificação das coroas espanholas e portuguesas. Ela aconteceu a partir da crise sucessória do trono português. Essa crise de sucessão decretou o fim da dinastia de Aves e coroou o rei Filipe II na Espanha como rei tanto de Portugal quanto na Espanha. O rei de Portugal, Dom Sebastião, ele faleceu numa batalha de Alcácer Quibir contra os mouros no Marrocos em 1578. E como o rei ele não tinha deixado nenhum herdeiro para suceder o seu trono, quem assumiu foi o seu tio-avô, Dom Henrique. Porém, Dom Henrique acabou morrendo 2 anos depois e ele também não possuía herdeiro direto. Então, foi iniciada uma crise de sucessão no trono português, que foi aonde entrou alguns pretendentes dizendo que tinha parentesco com um desses 2 reis. E um desses pretendentes foi o rei espanhol Filipe II, que possuía grande apoio entre os membros da nobreza portuguesa. E depois de invadir Portugal e vencer pequenos conflitos contra um dos pretendentes ao trono, chamado Antônio, o rei Filipe II ele foi coroado como rei. As guerras religiosas, agora eu vou falar um pouco sobre elas, né, que influenciou bastante, foi uma série de 8 conflitos iniciados na França. Ele se iniciou na França em 19 de dezembro de 1562. E todo seguidor da religião protestante na França era, na maioria, calvinista, que no caso era que acreditavam nos ensinamentos de João Calvino, e membros da Igreja Reformada. A origem do termo é acreditada aos católicos franceses, que o teriam criado baseando-se no nome de
Besançon Hugues, líder religioso suíço. E os calvinistas, eles ficaram conhecidos como huguenotes. E durante a maior parte do século XVI, os huguenotes foram alvo de uma perseguição feroz, que culminou em guerras civis religiosas. No reinado de Henrique II, que foi entre 1547 a 1559, os huguenotes formam um grupo político numeroso e influente. E ele se tornou o centro das disputas políticas religiosas dentro do país. À medida que eles se tornavam mais fortes, eram mais perseguidos pelo governo católico. Grandes personalidades do cenário político internacional eram huguenotes, como Antônio, que era o rei de Navarra, Luís I de Bourbon, de Conde, e o almirante Gaspar de Coligny. Do lado oposto estava a família Guise, que liderava o grupo católico de forte influência sobre o rei Francisco II, filho de Henrique. Na madrugada de 24 de agosto de 1572, os sinos da Catedral de Saint-Germain-Auxerrois anunciaram o dia do apóstolo Bartolomeu, que supostamente martirizado nessa data, foi dada essa data para ele. Esse apóstolo de Bartolomeu foi um massacre, que foi ao mesmo tempo as forças católicas, eles tramaram um massacre, né, como eu disse, de grande parte da população protestante. Entre 3 e 10 mil huguenotes foram atraídos a Paris para um casamento real, que supostamente poriam fim às guerras religiosas que se tratavam ao longo de 2 décadas, mas acabaram assassinados no meio e ficou conhecido como o Massacre da Noite de São Bartolomeu, que foi um episódio que aconteceu na França. E pouco tempo depois, Henrique IV, necessitando do apoio do huguenote, baixou o Editor de Nantes, pelo qual concedia aos protestantes franceses liberdade de culto em cerca de 75 cidades e vilas, onde prevalecia o calvinismo. Outro conflito também foi contra a Inglaterra, que basicamente ela começou pelo rei Henrique VIII. Ele começou a se desligar da Igreja de Roma por conta da não aceitação do seu pedido de divórcio da sua esposa, Catarina Aragão, que era uma nobre de origem espanhola. E ele queria esse divórcio por conta que ele queria um filho homem para suceder o seu lugar no trono. E dos 6 filhos de Catarina, apenas a princesa Maria sobreviveu. E ele queria se casar com a dama Ana Bolena, era uma dama da corte da Inglaterra, e com ela poder ter um filho que sucederia, né? E como não foi aceito o seu pedido pelo Papa, o rei inglês, então, ele declarou seu divórcio da rainha através de um tribunal nacional, em 1533. Um ano depois, Henrique VIII foi excomungado por Clemente VI. E por ironia dos acontecimentos, Henrique não conseguiu ter um filho homem com Ana Bolena. E a filha do casal, né, dele de Catarina, Elizabeth, tornou-se a rainha anos depois. E depois desses acontecimentos e etc., teve a Guerra dos Três Reis. Então, agora vamos falar sobre a Inquisição. A Inquisição foi um movimento da Igreja Católica iniciado nos fins da Idade Média, estabelecido com a missão de barrar o desenvolvimento dos chamados movimentos heréticos. De origem grega, a palavra heresia significa originalmente aquele que escolhe, e foi reinterpretada pelos clérigos como qualquer ideia ou manifestação que ameaçava a vigência dos inquebráveis dogmas católicos. A primeira tentativa de promover esse tipo de perseguição religiosa apareceu nos escritos do Abade Pedro, o Venerável, que defendia a tese de que, para se combater os hereges, seria necessário o cumprimento de 4 estágios que envolvia a investigação, a discussão, o achado e a defesa do indivíduo relacionado
a esse tipo de prática. Já no ano de 1215, o Concílio de Latrão determinou que todo aquele que negasse o catolicismo deveria ser excomungado e entregue às autoridades para que sofresse as devidas punições. Pouco tempo depois, um sacerdote espanhol chamado Domingos de Guzmão articulou o estabelecimento da Milícia de Jesus. Essa primeira instituição obrigava todos aqueles que estivessem dispostos a utilizar de armas e violência para defender a hegemonia católica. Neste tempo, a propagação dos cátaros, uma expressiva seita da Baixa Idade Média, serviu como um primeiro alvo dos inquisidores, responsáveis por execuções que visavam reprimir o restante da população com a terrível morte na fogueira. Já nesta época, os inquisidores circulavam pelas cidades em busca de confissões e denúncias que permitissem o acionamento do processo investigativo. Nicolau de Aymerich foi um dos mais célebres inquisidores medievais, pois chegou a escrever uma obra em que determinava uma série de conselhos para que se identificasse para a identificação de hereges e feiticeiras fosse promovida. Segundo algumas estimativas, mais de 50 mil pessoas, sendo a maioria mulheres, foram mortas por algum envolvimento com a feitiçaria. No século XV, a atuação dos inquisidores passam a se enfraquecer e, desta forma, outras motivações ganham força no desenvolvimento de tal patrulha religiosa. Sob esse novo contexto, principalmente na região ibérica, observamos a violentação da Inquisição Católica contra os judeus, historicamente marginalizados, pelo fato de serem culpados pela morte de Cristo, por sua visível posição de destaque no desenvolvimento das atividades comerciais e no ambiente das universidades. Outra importante motivação que justificou o reavivamento da Santa Inquisição foi o processo de formação dos Estados Nacionais na Espanha, no processo de expansão dos mouros. Só foi possível mediante o sistemático confisco dos bens dos judeus que eram perseguidos pelos investigadores da Igreja. Apesar de tentarem se converter para fugirem de toda a perseguição, os judeus eram alvo da desconfiança da população genuinamente católica e eram distintos pela alcunha de cristãos novos. O medo e os terrores impostos pelo Tribunal da Santa Inquisição foram somente abolidos a partir do século XIX. No século seguinte, o tribunal foi transformado na Congregação para a Doutrina da Fé e limitou sua ação a questionar os teólogos católicos que discutiam os dogmas da sua crença. Apesar de extinta, os moldes de ação da Inquisição
ainda se mostram vivos na ação invasiva dos regimes totalitários e das facções religiosas fundamentalistas. A Inquisição possui suas origens no direito romano, na qual a Igreja utilizou para compor o Tribunal do Santo Ofício em 1183. O primeiro tribunal é utilizado no sul da França para combater o sectarismo religioso dos cátaros de Albi. Os cátaros eram uma seita que pregavam que o mundo material era intrinsecamente mau e que deveria ser destruído. Desta maneira, estimulavam o suicídio e o aborto, além da construção da matéria e da negação dos prazeres. O Tribunal do Santo Ofício foi instituído pelo Papa Gregório IV em 1233, com o intuito de investigar as heresias dos cátaros, também chamados de albigenses. O pontífice entregou o fundamento do tribunal à ordem dominicana, criado por São Domingos, quando a cruzada contra os albigenses entre 1209 e 1244 terminou. Foi instalado um tribunal do Santo Ofício justamente para decidir quem era culpado ou inocente individualmente. O Tribunal do Santo Ofício tinha as seguintes características: eram instituídos com um objetivo específico, estavam autorizados a funcionar pelo Papa ou pelo Bispo. Ele era composto por religiosos com estudos teológicos. Em 1376 é escrito o Manual dos Inquisidores, por Nicolas Eymerich. Um religioso dominicano. Neste livro, eles descreviam os métodos que os inquisidores deviam usar para descobrir heresias e bruxarias. Ele condena, por exemplo, o uso da tortura para arrancar uma confissão, e a obra se tornou uma referência para padronizar a ação inquisitorial. Quando Isabela de Castela e Fernando de Aragão se casaram em 1478, os dois maiores reinos da região hispânica se uniram a fim de formar uma aliança para perseguirem seus inimigos que eles tinham em comum. Nessa época, milhares de judeus e mouros buscaram acolhimento ao se converterem ao cristianismo. Ao se converterem a essa religião, a religião cristã, eles renegaram suas crenças e abandonaram seu país. Aqueles que se converteram ao cristianismo foram chamados de novos cristãos ou cristãos novos. Mesmo encontrando acolhimento na religião cristã, vários continuaram a praticar secretamente a sua religião original, o judaísmo. Por isso, foi instalado um tribunal do Santo Ofício, que tinha como principal função verificar se as conversões haviam sido sinceras ou se foram feitas apenas para buscar acolhimento na igreja. Há uma lenda de que a Inquisição Espanhola teria matado milhares de pessoas, mas pesquisas recentes revelam que a Inquisição na Espanha, entre 1540 e 1700, realizou 44 mil juízos e destes apenas 1,8% ou apenas 804 pessoas foram condenadas à pena capital. Com uma intuição similar, com o mesmo intuito, foi criada a Inquisição Portuguesa em 1536.
No Brasil, após a colonização, houve grande expansão do catolicismo e essa época foi marcada muito pela ação dos jesuítas. Não podemos deixar de levar em conta que, sendo lugar de encontro de várias culturas, o território brasileiro se tornou próprio para a prática de rituais e também de outras manifestações que iam contra os preceitos da religião católica. Muitas vezes, recorrendo aos saberes dos indígenas ou dos escravos africanos, os professos católicos se desviavam dos seus dogmas. Em vários documentos da época, nós podemos obter registro de algumas situações onde homens e mulheres apelavam para os saberes místicos de alguns feiticeiros que ali habitavam. Geralmente, essa opção era utilizada quando os remédios e as ações litúrgicas cristãs não surtiam o efeito esperado em alguém que sofreu com alguma enfermidade física ou também enfermidade emocional. Muitas vezes, alguns padres eram denunciados aos seus superiores por recomendar a ação desse tipo de prática religiosa que feria gravemente os dogmas da Igreja Católica. Para frear esse costume, os dirigentes da Igreja fizeram um requerimento que era chamado Visitações do Tribunal do Santo Ofício. Essa instituição foi criada com fins da Idade Média, mais ou menos na época da Idade Média, e tinha como função combater qualquer tipo de manifestação que representasse uma ameaça contra a hegemonia dogmática da Igreja Católica. Em 1591, o clérigo Heitor Furtado Mendonça foi o primeiro a estabelecer essas visitações que investigavam os casos de heresia que eram ocorridos aqui na região do Brasil. As denúncias pelas práticas heréticas surgiam das mais variadas formas. Qualquer delação sem provas ou dedução precipitada bastava para que a autoridade retirasse o acusado do seu lar para responder ao processo. No momento em que chegava a uma localidade para facilitar o acesso aos suspeitos, o inquisidor anunciava nas praças e as igrejas os tais que eram chamados de editos de fé. Era uma espécie de documento oficial onde o clérigo declarava os pecados que poderiam ser denunciados. Esse tribunal funcionava da seguinte forma: após ser preso pelas autoridades, o acusado passava por uma série de torturas que tinham como principal função obter a confissão do herege. E uma das punições mais comuns nessas torturas foi cortar a planta dos pés do acusado e depois de untá-los com manteiga, expor as feridas em um braseiro. Contudo, antes que uma sessão de tortura fosse iniciada, um médico era requisitado para avaliar o indivíduo para garantir se ele estava em plenas condições físicas de ser submetido a essa atividade. Somente quando alguém não confessava os pecados denunciados é que a morte na fogueira era utilizada. Sendo um instrumento de forte natureza coercitiva, os membros do Tribunal da Inquisição acreditavam que a humilhação pública era um instrumento de combate bem mais eficiente do que a morte. A grande maioria das perseguições de Santo Ofício ocorreu mais ou menos em meados da metade do século XVIII. Ao todo, cerca de 500 pessoas foram denunciadas no Brasil, sendo a maioria acusada de disseminar o judaísmo, que feria os dogmas da Igreja Católica. Inquisição Protestante. O protestantismo foi um movimento da Reforma Cristã que foi liderado por Martinho Lutero em meados do século XVI. Ele lutava contra os abusos do clero, originando assim a Igreja Protestante. Porém, assim como na Igreja Católica, o protestantismo também teve seu momento inquisitório. Em regiões onde ele já era dominante, também foram usadas estratégias de controle de fé. Houveram muitas perseguições em nome da nova religião aos suspeitos de crimes como adultério, bruxaria e até mesmo discordância entre os dogmas dentro do protestantismo, como a respeito do batismo, por exemplo. Católicos também eram perseguidos, assim como judeus. Na Inglaterra, houve a caça às bruxas, que matou centenas de mulheres, e esse exemplo foi levado para as colônias na América do Norte, onde ocorreu o famoso episódio das caças às bruxas de Salem, em que adolescentes foram mortas por suspeita de invocarem espíritos apenas por se reunirem em volta de uma fogueira. É importante lembrar que os tribunais da Inquisição eram templários e surgiam em resposta à necessidade de julgar casos de heresia. Muitas vezes, os suspeitos eram apreendidos aleatoriamente e sentenciados apenas para servir de exemplo. Além disso, convocados a depoimento aos inquisitores a partir de denúncias de terceiro ou simples suspeita. Judeus, mouros, feiticeiras, filósofos,
cientistas e místicos foram os principais alvos de julgamento, incluíam a presença de advogado e teólogo. Heresia é definido como doutrinas ou práticas que contradizem os dogmas católicos. Bruxaria, a invocação de espíritos malignos, conjuros e curas com plantas malignas, e manter roupas religiosas, sejam judaicas ou muçulmanas. A punição por heresia foi realizada tanto espiritual quanto temporal. As penalidades para os condenados podem incluir encerramento temporário ou permanente, uso de roupas reveladoras ou, em casos extremos, morte por incêndio. É fundamental notar que o Tribunal do Santo Ofício não executava as sentenças. Uma vez que a sentença era ditada, o réu era entregue ao poder secular para ser castigado. Naquela época, o crime espiritual era considerado de lesa majestade e por isso deveria ser punido também pelo poder civil. A tortura, como método de investigação, foi um dos fatos mais notáveis da Inquisição. No entanto, ao contrário da crença popular, aproximadamente 10% dos processos judiciais envolvem tortura física, com apenas 2% dos acusados recebendo pena capital, observando que torturas e execuções eram comuns em tribunais seculares. Agora vamos falar sobre alguns métodos de tortura utilizados pela Inquisição. Tortura de água. O réu era acorrentado a uma mesa e forçado a beber vários litros de água por um funil. Potro. O acusado era colocado em uma cama ou cadeira e seus membros eram amarrados com cordas nas quais uma haste fixada era usada como torniquete para pressionar e causar dor. Roda. O suspeito era preso com uma vara posicionada sobre um braseiro ou várias farpas curvas. Pêndulo. O acusado era contido pelas extremidades, suspenso por vários metros e alongados abruptamente. Polé. A vítima era agarrada pelas extremidades de seu corpo, que ficavam retidas até os ligamentos serem rompidos.